de Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que cedo vem, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ver em outra tradução. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Feche a sua Bíblia agora. Feche também os seus olhos. E vamos uma vez mais falar com o Senhor nesta noite, a fim de que esta palavra, irmãos e irmãs, venha encontrar morada aqui no nosso espírito, na nossa alma nesta noite. Nós estamos atravessando dias difíceis, e nós precisamos mais do que nunca nos apegarmos à palavra de Deus. Nosso amado e eterno e bendito Pai, Senhor da glória, nós queremos uma vez mais engrandecer ao Senhor por esta noite tão abençoada que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Temos dito que é um privilégio congregarmos como igreja. Temos dito que é um privilégio, ó Deus, estarmos na Tua presença, Senhor. Pai, os louvores foram entoados ao Senhor. A palavra agora do Senhor há de ser ministrada, há de ser proclamada aos nossos corações. Pedimos a graça do Teu Espírito Santo repousando sobre as nossas vidas neste lugar. Não permita, ó Deus, em nome de Jesus, que saiamos daqui da forma que aqui chegou, mas que possamos ser fortalecidos, edificados, consolados e até mesmo confrontados pela verdade da palavra revelada neste lugar, Senhor. Glorifica o Teu nome por meio da exposição da Tua palavra. Que a honra, o louvor seja exclusivamente aquele que vive e reina, ao Senhor Jesus Cristo. Nós Te bendizemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui nesta noite, nesta palavra de Deus. Eu tenho dito aqui neste púlpito que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é um livro cristocêntrico. E significa que a Bíblia tem o centro como a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia, pelo fato de ser um livro cristocêntrico, ela pode ser repartida em 3 partes relacionadas com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeira parte da Escritura Sagrada é que vai de Gênesis ao livro de Malaquias. Se você for reparar, há profecias, promessas, concernente à primeira vinda de Jesus. Essa primeira parte está indicando Ele vem. Já a segunda parte da Escritura Sagrada vai de Mateus até o Evangelho de João. Agora a realidade é outra. Ele veio. E de Atos dos Apóstolos até o livro de Apocalipse, nós encontramos profecias dizendo que Ele virá outra vez aqui. Então Ele vem, Ele veio e Ele voltará novamente aqui. Quantos aqui estão aguardando a volta bendita do Senhor Jesus Cristo? E um dos sinais que antecedem a volta de Jesus, irmãos,
está em Mateus capítulo 24, no versículo 12, em que o Senhor Jesus, no seu sermão profético, Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E eu digo, irmãos, que nós já estamos vivenciando esta realidade. Temos visto o multiplicar da iniquidade, o pecado, a injustiça, os assassinos, roubos, morticínios, guerras, rumores de guerras. Temos visto também que o amor de muitas pessoas nesses dias tem se esfriado, meus irmãos e irmãs. E a pergunta que eu lhe faço nesta noite: como você tem vivido nesses últimos dias? Como que você tem vivido esses últimos dias? Nós temos uma profecia em Amós capítulo 4, no versículo 12, que na verdade é um alerta para a igreja, em que o profeta está dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você está preparado? Você está preparada para de fato encontrar com o Senhor teu Deus? O versículo que nós lemos aqui de Apocalipse capítulo 3, na verdade é uma advertência solene da parte do Senhor Jesus Cristo para a igreja hoje, aqui agora. Ele diz: eis que venho sem demora. Ou em outra tradução diz que eis que cedo vem. E ele diz: guarda, conserva o que tens, para que ninguém roube, tome a sua coroa, igreja. É uma advertência solene que começa com eis que vem. Se há uma certeza que nós precisamos alimentar aqui, meus irmãos, nesses últimos dias, é acerca da volta bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, novamente no seu sermão profético, ele diz que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque é de cima que vem a nossa redenção, igreja. E nós precisamos alimentar nesses últimos dias esta esperança, esta expectativa acerca da volta do nosso amado Cristo. É Ele que está dizendo: eis que vem. E Ele virá, igreja. Existem mais de 2.500 promessas nas Escrituras, somente falando acerca da volta bendita do Senhor Jesus Cristo. E se tem uma que eu me apego com apreço, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3, em que o Senhor Jesus disse: não turbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou teria dito, porque eu vou e preparar-vos o lugar para vós, para que aonde que eu esteja, estejais vós também, e eu virei para vós novamente, igreja.
Ele virá, irmãos, e Ele está dizendo: eis que eu venho. Estamos vivendo dias em que o mundo, irmãos, tem desacreditado nesta mensagem. As pessoas aí fora estão vivendo como se Cristo não fosse voltar. E olha, parte da igreja, talvez pelo fato de estar tão acomodado, enraizado com as coisas deste mundo, não tem atentado, irmãos, para a volta bendita do Senhor Jesus Cristo. O mundo aí fora não está aguardando a volta de Cristo. As pessoas aí fora não mantêm essa expectativa. Paulo vai dizer acerca da ardente expectativa. É tanto que parte da população que não crê, às vezes até zomba quando se fala: o mundo está de mal a pior, os sinais estão aí, Jesus está às portas, Ele vem arrebatar um povo lavado e redimido no seu sangue. Qual é a reação de algumas pessoas? Muitos irmãos zombam. O apóstolo Pedro, ele traz uma profecia referindo a esses dias, a essas pessoas que não têm acreditado nas promessas da vida do Salvador. Escute, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, Pedro tratando, igreja, acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, ele discorre dizendo: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o pensamento dessas pessoas. Vivem como se Cristo não fosse voltar. Zombam, escarnecem, andam segundo as suas próprias paixões. E talvez parte de uma cristandade, irmãos, pelo fato de entender um pouco de escatologia bíblica, às vezes se perdem também nesses pensamentos: pastor, mas o senhor vive falando acerca que Jesus virá. Eu já estou no evangelho há 40 anos, há 50 anos, e desde os primeiros anos da minha conversão eu ouço falar dessa vinda de Jesus. Quando será, pastor? E muitos desacreditam nesta palavra. Não sabe elas que tem o tempo de Deus, mas tem também o tempo do homem. Tem o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, igreja. E tem o Cronos é o tempo do homem. Nós estamos aqui, de certa forma, limitados ao crono, a esta cronologia. Temos horário de chegar aqui e temos horários de sair. Isso é o tempo do homem. Não sabe que, irmãos, há uma grande diferença entre o Cronos e o Kairos, o tempo de Deus. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo, meus irmãos e irmãs. Pedro ainda diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água.
Ora, os céus que agora existem, a terra que pela mesma palavra tem sido entesourada para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha aqui, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, Igreja Batista do Calvário, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para o nosso Deus é como um dia. Veja como há diferença no tempo de Deus e no tempo do homem. Quando Jesus está dizendo, eis que venho sem demora, não é o nosso tempo, igreja, não é o nosso crono, é no Kairos, é no tempo de Deus. E no tempo de Deus Ele está dizendo para a igreja, eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Pode até parecer demorado na nossa cronologia, mas a certeza é que Ele virá, igreja. Ele virá, meus amados irmãos. E Pedro continua dizendo aqui, presta atenção: não retarda o Senhor na sua promessa, como alguns a julgam por tardia e demorada. Pelo contrário, meu irmão, se Deus instituiu Cronos, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, igreja, não querendo que nenhum de nós pereça, não querendo que você pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela há existem serão atingidas. Pedro aconselha no versículo 11 em diante: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apressando a vinda de Deus, por causa dos céus incendiados serão desfeitos, os elementos serão abrasados e se derreterão. Nós, porém, igreja, segundo as suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Se alguém aqui que tem essa esperança, aplauda o Senhor nesta noite. A certeza é que Ele vem, eis que eu venho, igreja. Não vos demovais da vossa forma de pensar, da vossa mentalidade. Pode parecer tardia a vinda do Senhor, porque Ele é misericordioso, irmã Cida. Ele é compassivo, irmão Rogério, porque Ele deseja que todos nós sejamos salvos, igreja. Como Jesus voltará? Jesus voltará, segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele virá com as nuvens dos céus. Como Jesus virá, a Bíblia diz que todo olho verá, até aqueles que ultrapassaram. Como Jesus virá, igreja, Ele virá com miriades de anjos. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 até o 16. Como nosso amado Cristo virá? Ele virá agora com poder e grande glória, igreja. Como Ele virá, igreja? Ele virá sentado no cavalo branco, com espada, igreja, com manto de justiça.
Na sua coxa é escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá, igreja, Ele virá em glória. Ele virá em glória, igreja. O que acontecerá quando Ele vir, irmãos? Esse céu se rasgará. O apóstolo Paulo, tratando acerca de como será essa vinda, a Bíblia diz que os mortos fiéis em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, igreja. E estaremos para sempre com o nosso amado Cristo. Quando Ele voltará? No tempo dEle, não no nosso tempo. Como Pedro disse, que para Ele um dia é como 1000 anos. 1000 anos para Ele é como um dia. Jesus não retarda, Jesus não está atrasado, igreja. Ele virá no tempo certo. Errado tentarmos calcular o dia da volta bendita do Senhor Jesus Cristo, mas é mais errado ainda você viver como se Ele não fosse voltar, igreja. Você está aguardando a volta de Jesus? Falo isso, irmãos, porque são mensagens que a gente não ouve por aí fora. As igrejas estão tão centradas em si, enraizadas com as coisas deste mundo, que prega a prosperidade, prega a bênção daqui, a porta aberta dali, a mansão daqui, a vitória dali. É tantas coisas, irmãos, e as pessoas estão meio que ludibriadas, irmãos, com essas coisas. Pessoas hoje não pensam mais nas coisas de cima, no retorno bendito do Senhor Jesus Cristo. E aí a advertência solene do nosso amado Cristo é: eu venho sem demora. E aí ele traz aqui alguns conselhos a igreja de Filadélfia, mas para nós também, igreja de Jesus hoje, neste prezado momento. E a primeira coisa que ele diz é: guarda o que tens. Diga isso para ele, diga isso para ela: guarda o que tens. Diga mais uma vez: guarda o que tens.